Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 27. Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao versículo 27. Vamos ver então o que nos diz a palavra do Senhor. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amados, o capítulo 7 de Mateus é o capítulo onde Jesus vai encerrando o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, o conhecidíssimo Sermão de Jesus, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, e o Sermão do Monte, ele é uma visão de Jesus sobre o que é uma vida com Deus, o que é o relacionamento com Deus, o que é o relacionamento com o próximo e o que é o relacionamento consigo mesmo. Então, se nós formos fazer um resumo do Sermão da Montanha, nós poderíamos dizer que o Sermão da Montanha, o Sermão de Jesus Cristo, ele trata do relacionamento do homem com Deus, do relacionamento do homem com o próximo e do relacionamento do homem consigo mesmo. Então, aqui nós temos, no final do capítulo 7, Jesus falando sobre quem ele considera o seu verdadeiro discípulo. Ele vai contar uma história de dois construtores. Um homem que constrói a sua casa sobre a rocha e outro que constrói a sua casa sobre a areia. Interessante que a gente pode, em primeiro momento, perguntar, mas que tipo de construção é essa? O que esses homens estão construindo? O que ele está construindo sobre a rocha? E que tipo de casa é essa que o outro está construindo sobre a areia? Que casa é esta? Na realidade, a casa, ela representa tudo quanto o discípulo vai se tornando enquanto segue o seu mestre. Na realidade, quando Jesus fala de construção, de construir a casa, ele está dizendo que a casa é o próprio discípulo. Ele vai se construindo nessa caminhada com Jesus, ele vai se construindo nesse dia a dia com Deus, ele vai construindo a sua personalidade, ele vai construindo o seu pensamento, ele vai construindo a sua visão, ele vai construindo os seus relacionamentos, ele vai construindo os critérios para que ele possa tomar as decisões na sua vida. Na realidade, a casa é o próprio discípulo enquanto ele vai caminhando com Jesus. Mas Jesus vai falar aqui de dois tipos de discípulos. Jesus vai dizer do discípulo que constrói a casa sobre a rocha e do discípulo que constrói a casa sobre a areia. Mas em primeiro momento a gente pode até perguntar, que rocha é esta? Algumas pessoas têm algumas respostas. Talvez você possa dizer, essa rocha é a palavra de Deus. É o homem que constrói a sua rocha sobre a palavra. Talvez algumas outras pessoas possam até interpretar, esta rocha é Jesus, é o homem que constrói a sua vida sobre Jesus Cristo. Mas nessa tarde eu quero trazer uma terceira interpretação para todos nós, para o nosso aprendizado e para que a gente possa de uma maneira mais clara entender esse texto para que nós possamos praticá-lo. Na realidade, essa rocha que Jesus está se referindo é a rocha da obediência, ou seja, a rocha é a obediência à palavra de Jesus. Porque ele é muito claro no versículo 24, quando ele diz que quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Jesus é muito enfático. Jesus, ele nos ensina aqui que o seu verdadeiro discípulo é aquele que ouve, mas ele vai além do ouvir. Ele pratica
aquilo que ouviu. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não fica só no ouvir, mas ele vai além do ouvir. Ele pratica aquilo que ele ouve no seu dia a dia. A prática da palavra, a obediência a esta palavra, que é a rocha onde o discípulo constrói a sua vida, vai construindo a sua existência enquanto cristão. Isso é para a gente entender de uma maneira bem clara. E Jesus é enfático: ouve e as pratica. Praticar a palavra do Senhor, ouvir em primeiro lugar, porque eu não posso praticar se eu não ouvir. Tem muita gente que não vive uma vida com Deus, que não pratica uma vida com Deus, porque ele nem ouve, ele nem para ouvir. Ele prefere passar o tempo no WhatsApp, no Facebook, com os amigos, fazendo muitas outras coisas, do que ouvir a palavra do Senhor. E aí realmente fica complicado ele praticar, ele obedecer a palavra. Se eu não ouço, eu não posso obedecer. Eu não posso obedecer aquilo que eu não conheço. Eu não posso obedecer a um mandamento. Eu não posso obedecer a um princípio. Eu não posso obedecer à vontade se eu não sei qual é a vontade de Deus. E a maneira mais clara de eu saber qual é a vontade de Deus é ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu evangelho, tendo contato com a palavra de Deus. Amados, é muito interessante no texto, quando nós lemos a partir do versículo 21, que Jesus, ele não se impressiona com aqueles que invocam o seu nome, porque ele vai dizer lá no versículo 21, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então Jesus, ele não se impressiona com quem clama o seu nome, e Jesus não se impressiona com aquele que tem experiências místicas, ou até mesmo experiências sobrenaturais. Porque lá no versículo 22, ele vai dizer assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Ou seja, o termômetro de Jesus é outro, o termômetro de Deus é outro. A maneira que Jesus utiliza, o critério de Jesus para identificar um verdadeiro discípulo é diferente, muitas vezes, do nosso. Às vezes a gente acha que só clamar o nome de Deus, ou só chamar o nome de Deus nas horas difíceis da nossa vida, ou às vezes a gente acha porque está ocupado com alguma coisa na igreja, ou porque através da gente foi realizada um milagre, foi realizada alguma grande obra, e a gente acha que isso é suficiente, e para Jesus não é. E às vezes nós nos iludimos facilmente. A gente fala: olha, eu fui naquela igreja e lá tinha um homem de Deus. Ele orou, colocou a mão na cabeça lá numa pessoa lá, e a pessoa caiu, e ela foi curada, e porque Deus usou ele, que ele chamou o fulano lá na frente, e orou, e o fulano foi curado, e ele chamou o cicrano lá na frente, e revelou a vida do irmão lá toda, e foi uma bênção, e a gente acha que este é o único critério, é a única maneira da gente definir quem é de Deus, quem é realmente usado o discípulo de Jesus. E não é essa maneira que Jesus está dizendo. Jesus está nos ensinando que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né? E aqueles que vão dizer que fizeram maravilhas, expulsaram demônios e fizeram milagres em seu nome, como se esse fosse o único critério para que nós pudéssemos ser considerados realmente discípulos de Jesus. Aí Jesus vai trazer essa história dos dois construtores. E aí Jesus é bem claro, onde ele vai nos ensinar que no termômetro de Deus, ou seja, para Deus, o verdadeiro discípulo não é só aquele que clama, ou não é só aquele que em algum momento, em alguma circunstância, alguma situação, ele realiza algum milagre, alguma maravilha. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Ou seja, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é um praticante da palavra. E nem todo aquele que faz maravilhas é um verdadeiro praticante da palavra. Nós estamos cheios aí de homens que se diziam homens de Deus, que curavam, que faziam isso e aquilo outro, e que são pegos em adultério, né? Que são pegos em esquemas de corrupção na igreja, e que são homens
que fazem acepção de pessoas e que pregam só por causa do dinheiro e que anunciam Jesus só para ganhar dinheiro. Então nós não podemos ter como critério para saber se alguém é realmente discípulo de Jesus o fato da pessoa clamar ou fazer obras e maravilhas. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus, Jesus considera o seu verdadeiro discípulo aquele que ouve as suas palavras e aquele que pratica estas palavras. É interessante, amados irmãos, que o relacionamento de Jesus com Pedro, né, com o apóstolo Pedro, é um exemplo muito interessante dessa obediência que Jesus queria e dessa obediência que Jesus quer dos seus discípulos. Lá em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que Jesus estava no lago de Genezaré e a multidão estava ali, né, para ouvir Jesus, todo mundo naquele aperto querendo ouvir Jesus, e Jesus avistou alguns barcos amarrados que estavam ali ancorados. Jesus foi até aqueles barcos e usou aqueles barcos como púlpito para poder pregar, né, falar sobre o reino para as pessoas que estavam ali naquele momento. Quando Jesus acaba a sua mensagem, quando Jesus termina aquele momento de pregação, Jesus ele fala assim para Simão Pedro: Pedro, você vai até as águas mais profundas e lança a tua rede. Pode lançar a rede. E aí Pedro, ele fala assim para Jesus: Jesus, a gente pescou a noite inteira. A noite toda, a gente está aqui cansado, a gente está enfadado, estamos com sono, a gente pescou a noite toda, a gente jogou rede para todo lado, a gente fez o que foi possível para pescar, nós não pegamos nada, a gente não pegou nem 1 quilo de peixe para a gente poder comer, para a gente poder ter para almoçar. Mas foi o seguinte: como és tu que estás falando, ou então pela tua palavra, né? Como és tu que estás ordenando, eu vou lançar a rede. E a história diz, né? A palavra de Deus diz que Pedro ele começa a pegar tanto peixe, as redes pegam tanto peixe, pegaram tantos peixes, a ponto de arrebentar a rede e de ser necessário Pedro chamar a ajuda de outros barcos também, porque senão ele poderia acontecer um acidente de tanto peixe que tinha. Então era em abundância. E aí nós temos aqui um exemplo bem claro do que Jesus quer para os seus discípulos. Naquele momento, Pedro ele tinha todas as razões, todos os motivos para não fazer o que Jesus ordenou. Porque ele tinha pescado a noite toda, ele não tinha conseguido nada, ele era um pescador experiente, Pedro era pescador por profissão, né? E Jesus, o que era? Jesus era um carpinteiro, que a partir daquele momento estava anunciando o reino dos céus. Então, assim, aos olhos do homem, Jesus não entendia nada de pescaria. Mas Pedro, ele fala algo que é isso que Jesus quer ouvir dos seus discípulos. Pela tua palavra, porque tu ordenastes. Eu vou me guiar pela tua palavra, vou me guiar pela tua ordem. Eu vou te obedecer, eu vou falar, eu vou fazer isto porque tu estás mandando, tu estás ordenando. E amados, foi na hora, Pedro obedecendo Jesus, Pedro atendendo a palavra de Jesus e Pedro presenciando ali os peixes, presenciando aquela bênção, uma pesca maravilhosa. Sabe, queridos, eu aprendo aqui que obedecer é deixar-se carregar pela palavra de Deus, é se deixar, é deixar a gente ser carregado pela palavra de Deus. Não importa se você entendeu ou não a palavra, não importa se as circunstâncias são favoráveis ou não, porque para Pedro as circunstâncias da pesca não eram favoráveis, ele não tinha tido uma experiência favorável ali. Não importa se a impossibilidade é aparente, não importa se a possibilidade de sucesso é muito baixa, não importa nada. O que importa é a palavra de Deus. Se Deus diz para você fazer, faça. Se Deus está mandando você ir, vá. Se Deus está mandando você fazer, faça. Se Deus está pedindo para você cumprir, cumpra. Se Deus está pedindo para você abrir mão, abra mão. Se Deus está pedindo para você esperar, espere. Se Deus está dizendo não, é não. Porque Deus tem o melhor para você.
Nós devemos deixar ser carregado por esta palavra, deixar a palavra de Deus carregar o nosso dia, carregar as nossas escolhas, carregar os nossos pensamentos, carregar os nossos planos. Eu tenho certeza que talvez você tenha alguns planos para 2019, mas eu quero dizer para você que Deus também tem planos para você em 2019. E os planos de Deus, eles são muito maiores, eles são muito melhores do que os seus. Os planos de Deus, eles são muito maiores e muito melhores do que qualquer plano que a gente possa fazer para a nossa vida. É por isso que a gente precisa, em 2019, decidir ser carregado pela palavra de Deus. Teve outro momento também, né, em que Pedro mostra essa relação de obediência, lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 27, onde Jesus vem andando sobre as águas, né, e de longe os discípulos tomam um susto e pensam, é um fantasma, lá vem um fantasma. Jesus, não gente, calma, sou eu, sou Jesus, tá tranquilo, não fique afobado não. E Jesus vem andando sobre as águas, e Pedro era assim meio da hora, sabe, o cara era assim, aquele cara que vinha uma ideia, ele queria fazer na hora, ele não parava para pensar, no ímpeto, né, ele muito abrupto. E Pedro deu vontade e falou assim, Jesus, eu quero também andar sobre as águas, eu quero experimentar isso aí. O que Jesus disse? Venha. Jesus falou isso, venha. Por esta palavra de Jesus, Pedro pulou do barco e ele andou sobre as águas. Acontece que, alguns passos adiante, Pedro começa a olhar para o vento, né? Começa a olhar para as ondas, começa a olhar para a água, e aí Pedro começa a afundar, e ele fala, socorro Jesus, eu não sei nadar não, me socorre Jesus, socorre Pedro, e fala, calma Pedro, cadê tua fé, cadê tua coragem, né? Alimenta essa tua fé. Só que é interessante que Pedro, ele não perguntou como é que seria possível andar sobre as águas. Pedro não parou para pensar se era possível ou não. Ele só confiou na palavra de Jesus. E a palavra de Jesus foi, venha. Venha. Ele não ficou perguntando, dizendo assim, Jesus, como é que vai ser isso aí? Como é que vai ser? Me explica aí. Como é que é a lei da física? Como é que vai ser, Jesus? Eu vou colocar o pé direito, o pé esquerdo primeiro, depois o esquerdo primeiro, direito depois, eu coloco os dois pés juntos, como é que vai ser? Como é que vai acontecer isso? Como é que tu vai fazer eu andar sobre as águas? Ele não fez perguntas para Jesus. Ele não teve dúvida que ele poderia andar sobre as águas. Ele fez o quê? Ele andou. Ele andou sobre as águas. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele nasceu com essa habilidade? Porque Pedro nasceu com a habilidade sobrenatural de andar sobre as águas? Não, porque Pedro confiou na palavra de Jesus. Sabe de uma coisa, querido? Quando nós obedecemos a Jesus, nós nos tornamos pessoas extraordinárias. Quando Pedro lhe afunda, Jesus pega ali Pedro, fala, Pedro, cadê tua fé? Jesus dá um carão em Pedro. Olha só, Jesus poderia muito bem dizer, parabéns Pedro, você deu seus primeiros passos sobre as águas. Mas não, Jesus repreende Pedro e pergunta onde está a fé dele, onde está a coragem dele, a confiança dele. Ou seja, Jesus queria que Pedro continuasse a exercitar a sua fé, e qual a melhor maneira de nós exercitarmos a nossa fé? Confiando na palavra de Jesus, obedecendo a palavra de Jesus. Jesus queria que Pedro continuasse acreditando no seu venha. Jesus queria que Pedro continuasse andando sobre as águas. E andar sobre as águas era uma questão de fé, de confiar, de ouvir, de obedecer à palavra de Jesus. Sabe por que muita gente afunda? Porque ele para de ouvir, ele para de acreditar, ele para de obedecer. Ele não ouve a palavra de Jesus, ele não acredita nas palavras de Jesus, ele não obedece às palavras de Jesus. Por isso que é muito importante a gente ouvir, crer e obedecer. São 3 passos importantes. Anote isso aí para você, porque esses 3 passos, eles têm que fazer parte da tua vida, de cada dia teu em 2019.
Ouvir, crer e obedecer. É fácil a gente memorizar isso. Ouvir, crer e obedecer. Só anda sobre as águas, só contempla milagre, só experimenta maravilhas, só experimenta o poder de Deus, só presencia o agir de Deus, todos aqueles que ouvem, que creem e que obedecem. Então, se você quiser experimentar o agir de Deus na sua vida, se você quiser ver bênçãos sendo manifestadas na sua vida, se você quiser ser um instrumento na mão de Deus para abençoar outras vidas, se você quiser ver as maravilhas de Deus sendo reais na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, no meio dos teus filhos, você tem que ouvir, crer e obedecer. Ouvir, crer e obedecer, porque o verdadeiro discípulo é aquele que ouve, aquele que crê e aquele que obedece. Sabe, queridos, a Bíblia está cheia de personagens que obedeceram ao Senhor e por isso foram destaques. Lá em 1 Samuel 15, 22, Samuel, diz para Saul: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Lá em Atos 5 e 29, Pedro diz: mais importa obedecer a Deus do que os homens. E lá em Filipenses 2 e 8, Paulo diz aos nossos irmãos da cidade de Filipos que Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente até a morte. Nós temos também na Bíblia homens que foram vítimas da sua desobediência a Deus. Quer ver um exemplo disso? Adão e Eva foram expulsos do paraíso. O pecado entrou no mundo. Por quê? Por causa da desobediência. Não era para comer da fruta? Comeram. Caim matou Abel. É conhecido como o primeiro assassino. Deus foi lá conversar com ele antes do acontecido. E Deus falou: Caim, o pecado jaz à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Caim não ouviu Deus, não obedeceu, matou seu irmão e ficou marcado pela eternidade como o primeiro assassino. Nós temos Sansão. A Bíblia diz que Sansão era o homem mais forte do mundo em toda a história. É conhecido até hoje em várias culturas como o homem mais forte do mundo. E não era para ter se envolvido com as mulheres filisteias. Se envolveu. O que aconteceu? Virou escravo, chacota, humilhado. Até que, quebrou ali, arrebentou as colunas do templo dos deuses dos filisteus e matou mais de 3.000 filisteus. Saul, primeiro rei de Israel, pela sua desobediência também, o reino lhe foi tirado e no final da sua vida ele se suicidou. Salomão, lá em 1 Reis capítulo 11, diz que Salomão amou mais os deuses das suas mulheres. As suas mulheres o perverteram o coração, desobedeceu a Deus, adorando e servindo a imagem de escultura, adorando outros deuses. O reino foi dividido por causa da desobediência de Salomão. Jonas foi para onde? Na barriga de um grande peixe, porque era para ir para Nínive e foi para Tarsis. Desobediência. Todos esses homens tiveram um destaque negativo por causa da sua desobediência. Mas na Bíblia também nós temos exemplos fantásticos, fenomenais de homens obedientes a Deus. Noé, nunca tinha chovido, e Deus manda Noé fazer uma arca. Noé constrói a arca, vem o dilúvio, a família de Noé escapa, é salva do dilúvio, e uma nova geração inicia. A obediência de Noé fez com que ele pudesse ser reconhecido. Abraão saiu da sua terra e da sua parentela para um lugar que ele não sabia, que não conhecia, mas obedeceu a Deus, sendo um homem de fé, confiando na palavra de Deus. Moisés, escolhido para ser o líder de Israel durante os 40 anos de peregrinação no deserto, foi instrumento de Deus para libertar Israel da opressão dos egípcios e durante 40 anos liderou aquele povo na caminhada durante o deserto. José foi obediente a Deus lá no Egito, sendo fiel a Deus o tempo todo, servindo a Deus, fugindo do pecado e servindo a Deus fielmente. Daniel
Daniel e os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, grande exemplo de obediência. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram à estátua de Nabucodonosor, foram jogados na fornalha, mas o anjo do Senhor ali estava com eles, não deixou que nem o fio de cabelo deles fosse queimado. Eles foram tirados da fornalha e a partir daquele momento o rei declarou que todo mundo deveria respeitar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel foi jogado na cova dos leões e não morreu. Obediência a Deus, uma vida de oração. E nós temos aí o grande exemplo, claro, o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe, querido, eu quero encerrar nossa palavra de hoje querendo que você possa gravar com muito carinho que obedecer é deixar ser carregado pela palavra de Deus. O obediente é o verdadeiro discípulo, não só aquele que está na igreja todo domingo, cantando e orando ou fazendo alguma coisa, mas o verdadeiro discípulo é aquele que obedece em toda a sua vida. A sua vida é disciplinada e baseada e construída na rocha da obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós podemos ver, contemplar, presenciar, sentir a manifestação de Deus, da sua bênção sobre nós. Eu quero encerrar a minha palavra contando uma historinha, né, de uma irmã que chegou para um pastor, falou assim: pastor, está muito difícil a minha vida, estou com muitas dívidas, eu não estou conseguindo pagar as contas, não estou conseguindo comprar alimento para os meus filhos, meu marido me deixou com um monte de dívidas, foi embora e está muito difícil, sou desempregada. Aí o pastor pediu a Bíblia dela, falou assim: dê sua Bíblia aqui, irmã. E aí pegou a Bíblia dela e falou assim: olha, quando você chegar em casa, você leia Mateus 6:33. Leia Mateus, capítulo 6, versículo 33. Tá bom, pastor. Passou uma semana, chega um obreiro lá com o pastor e falou: pastor, olha, eu vim da casa da irmã fulana e acabaram de cortar a luz dela, tá passando fome, não tem nada para comer hoje. Falou assim: mas que estranho isso. E é verdade, eu vou lá na irmã. Chegou lá na irmã, falou assim: ô irmã, o que foi que aconteceu? Pastor, cortaram minha energia, eu não tenho o que comer hoje, tá muito difícil as coisas, acabou meu gás também. Aí ele falou assim: irmã, você leu o texto que eu pedi para você ler? Mateus 6:33. Aí falou assim: li, pastor. Você tem certeza que você leu? Você só tem... Qual a Bíblia que você leu? Falou assim: não, eu li na minha Bíblia, porque eu só tenho essa Bíblia na minha casa. Ele falou assim: então traga a sua Bíblia aqui, deixa eu dar uma olhada. Quando ela trouxe a Bíblia, o pastor abriu a Bíblia em Mateus 6:33, tinha um envelope com uma oferta de R$500. E com essa oferta dava para ela pagar as contas dela, comprar alimentação, aliviar a condição financeira dela durante algumas semanas. E aquela mulher ficou envergonhada, porque na realidade ela não tinha lido Mateus 6:33. Porque se ela tivesse lido, ela tinha encontrado o envelope, não tinha passado por aquelas situações que ela passou. Sabe, amados, tem muita gente assim também. Deus está dando uma ordem, Deus está nos dando a sua palavra, Deus está nos orientando, mas não estão ouvindo, não estão acreditando e não estão obedecendo. E se nós quisermos a provisão de Deus, a bênção de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus, a presença de Deus, nós temos que ouvir, crer e obedecer. Esses são os 3 passos para uma vida vitoriosa em qualquer momento da sua vida. Independente seja ano novo, meio do ano, independente se você se você seja jovem, adulto, seja um ancião, independente de quem você seja, independente de onde você more, independente de onde você trabalhe, se você ouvir, crer e obedecer, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, as bênçãos de Deus na sua vida. Amém? Que 2019 possa ser um ano onde você possa ouvir, crer e obedecer a palavra do Senhor. Porque para Jesus, o verdadeiro discípulo é aquele que ouve e pratica a sua palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu quero orar por você nesse momento. Paizinho querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra.
Que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar a ouvir, crer e obedecer, a construirmos a nossa casa, a nossa existência